Sejam muito bem-vindos ao novo podcast do Sempre Limpa. Hoje recebendo pessoas e amigos queridos do mercado de piscina. Estamos aqui com o André, da OPI, o Adriano, da OPI e o Narinho, da Pampa, representação. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado vocês por terem saído da cidade de vocês, de Florianópolis, Narinho de Brasília. É uma honra poder contar com vocês aqui. André, eu te agradeço muito. Gratidão. E muito obrigado, André. Gratidão, tamo junto, pô. Valeu, muito obrigado. Gratidão de estar aqui, podendo participar e poder compartilhar experiências, compartilhar conhecimento. E acho que isso aqui vai ser muito valioso. Meu parceiro Adriano aqui também, com bastante experiência no mercado de piscinas, está podendo agregar muito. E com isso a gente está montando um time bem interessante. O Narinho fez essa conexão, né, importantíssima entre OPI e a Sempre Limpa. Então acho que tem um mercado muito bom para a gente explorar, mercado para a gente trabalhar de forma honesta e bem profissional. Obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Obrigado, Adriano, mais uma vez você está com a gente aqui. E coloque suas considerações iniciais aí. Então, Flávio, antes de tudo, acho que é uma redundância, mas essa oportunidade que a gente está tendo diante, né, de viver um momento tão legal de perspectiva, de trabalho, e ver um profissional como você, com a magnitude que você tem, isso é incrível. Isso para nós é realmente um grande prazer e vamos fazer isso valer a pena. Imagina, meu amigo, prazer todo nosso. Seja mais uma vez bem-vindo. É uma satisfação receber vocês aqui. Nosso querido amigo Narinho, de longas datas, da Pampa Representações. Muito obrigado, Narinho. Eu que agradeço, Flávio, a oportunidade de estar aqui e ser o elo de ligação aí de duas potências no mercado de piscinas, né, no Brasil, que é a Sempre Limpa aqui, que já é parceira nossa há quase 20 anos, né, Flávio? E com a OPI, que fui lisonjado em ter sido convidado a ser representante deles aqui na região e trazer essas novidades aí para o mercado. E nada como apresentar o cara que mais conhece de tratamento de piscina aqui na região ou no Brasil, né, Flávio? Que isso, eu que agradeço, obrigado de coração mesmo. E hoje vocês vão ter muito conteúdo, muita coisa poderosa, muita coisa intensa, de muita profundidade, onde nós vamos abrir vários tipos, tópicos e assuntos aqui. Então, hoje é o dia, fique ligado, porque nós vamos estar muito conectados com coisa aqui, vai vir muito assunto, muita coisa séria, muita coisa profunda, e vai ser para vocês esse podcast, muito conteúdo mesmo. Eu acho que a gente pode começar a dizer do próprio mercado. Mercadão, né? Do próprio mercado nacional, do mercado mundial. Segunda maior potência, né, do mundo, Segunda né? maior potência do mundo, muita pressão, muita responsabilidade, muita coisa acontecendo na sociedade. O mercado vem se transformando. Como é que você vê isso, André? Cara, eu vou te falar que tenho assim, uma gratidão enorme de estar podendo participar do mercado crescente como esse do Brasil, depois de ter 14 anos nos Estados Unidos, na região de San Diego e Los Angeles, ou seja, logo ali tem mais ou menos 2 milhões e meio de piscinas, que chega a quase metade. Por quê? Porque é uma região que visa piscina como um bem, como uma qualidade de vida. E eu tenho, depois da minha chegada ao Brasil, eu vi a quantidade de piscina, eu não sabia dessa quantidade que tinha no Brasil. E me impressionei com, primeiro, muitos profissionais capacitados, muito espaço para crescimento, potências assim de absurdamente trazer tecnologias novas, carência de procedimentos. E eu falei assim, o que a gente pode agregar para um mercado como esse? Essa minha vinda aqui foi para fazer uma conexão, porque hoje eu sei muito bem como você se posiciona diante do mercado. Eu fiquei surpreso, mas assim, surpreso ao ponto de até engasgar. Eu falei, caramba, o cara tem tanto dado que eu nunca imaginei. Você é tão detalhista, tão minucioso, que me chamou a atenção. E essa conversa aqui nossa é para realmente colocar para o mercado como que a gente consegue fazer esse mercado ser visto de uma forma cada vez mais profissional e importante. Porque é uma das buscas que eu tenho interna, é de trazer essa relevância
do profissional de piscina. Eu acho que você faz isso muito bem, Flávio. Entendeu? Então, primeiro, de novo, né, agradecendo pela oportunidade de abrir a sua casa pra gente. Que isso. E você está revolucionando o mercado de piscina. Sempre Limpa aí, está anos-luz em muitos setores. Fiquei surpreso com tudo que eu vivi ali dentro, nesses 2 dias aqui. E cada vez mais eu acredito que a gente vai potencializar essas experiências aí. Eu te agradeço, obrigado pelas palavras. Acho que a gente não faz nada demais. É a busca pela excelência e pelo propósito de vida e pelo propósito de servir ao próximo, de entregar um excelente trabalho, um excelente serviço, tanto para os colaboradores internos quanto para os nossos clientes. Clientes que estão o tempo todo trabalhando, investindo na própria vida, lutando todos os dias no seu próprio trabalho, cuidando das suas famílias, querendo depois disso ter o seu próprio lazer, onde a gente entra no mercado de piscina e a gente tem que trazer solução e não trabalho para esse cliente. Então a gente tem que trazer profissionalismo, tem que trazer dados, tem que trazer gestão, tem que trazer atendimento, tem que ser realmente profissional. Nós temos que ser ótimo no que a gente faz. E para isso, tem uma série de itens que a gente tem que abordar, que a gente tem que crescer, entender melhor para a gente construir esse projeto, né? A Sempre Limpa não faz nada mais do que eu acho que o cliente espera. Não existe nenhum louvor de falar que o que somos. Eu acho que é só realmente essa busca incessante de entender o cliente, de respeitar o cliente, de trazer e transformar isso literalmente, sinteticamente, o que de verdade esse cliente desejaria que uma empresa responsável ela tem que ser. Você conduz ele muito bem. E pelo que pouco que eu vi ali, você conduz o cliente muito bem. O cliente não tem que te procurar, você já passa as informações para o cliente. É isso aí. E é dessa forma que o cliente busca o quê? Um profissional. Ele não está ali querendo te direcionar, Flávio, faça assim, faça assado. Não. Ele te procurou porque ele está precisando de ajuda. As regras são nossas. E a gente faz isso por ele. Você tem visto isso também, Adriano? Não, ou em outros lugares no Brasil? É. Na verdade, isso não é muito comum. Esse trabalho nessa excelência que você vem fazendo. Por quê? Pela riqueza de detalhes, pela capacidade de antecipação. Você tá percebendo que o teu cliente ele tem uma necessidade antes dele identificar que ele tem essa necessidade. E você está trabalhando na frente. Isso você consegue atingir, porque numa região, ou enfim, num mercado, seja ele qual for, quando você tem essa capacidade de leitura, as pessoas vão se conectar e vão perceber isso de maneira muito mais rápida do que outras que estão fazendo ali de uma maneira mediana. Nada por maldade, mas às vezes pela falta de conhecimento mesmo. Né? Então isso é realmente algo que chama muito a nossa atenção e que tem muito a ver com o propósito também da OPI, como empresa, né? Acho que essa questão, essa conexão aí, né? É só a história do semear do trigo, né? Ela vai para a mesma linha. Nós estamos fazendo um caminho paralelo aí, numa velocidade, na mesma velocidade onde um já entende o outro. Acho que isso é o grande... E a importância, né, Adriano? Fala para mim. A importância de uma piscina hoje para o imóvel tem que ser levada a sério, né? Qual que é a primeira foto que a gente vê de um imóvel que está sendo vendido ou de um parque aquático que está sendo né? Uma propaganda, seja ela qual for? É sempre da piscina. A piscina, ela é a menina dos olhos de qualquer empreendimento. Posso dizer até a palavra empreendimento porque ela, onde você for, na residência, no hotel, numa clínica, ela sempre vai ser a foto que vai chamar a atenção e isso desperta alegria, lazer, mas também embarcada nessa parte que atrai o lado humano, social das pessoas, está embarcado uma série de critérios que os nossos profissionais temos que adotar. Com certeza. Nós temos a saúde a respeitar, regras a ser cumprida, nós temos o atendimento com as pessoas, enfim, é uma infinidade de coisas atrás da foto que desperta a atenção do empreendimento, o lado nosso de entender isso e reagir bem com isso. Ao mesmo tempo que tem essa questão de trazer uma qualidade para o cliente, né? Trazer essa estabilidade, porque a piscina pode ser um problema, um buraco
na casa do cliente ou no empreendimento, na qual se torna sempre um problema. Sim. Se não tiver a pessoa capacitada para lidar com isso. E é muito importante essas regras serem seguidas, porque física, química e matemática são ciências exatas, Exatos. não são achismos. Não é como um advogado pode interpretar muitas vezes uma situação. Ele segue uma linha de raciocínio e vai por modelos de eliminação. E é muito importante essa criação de um ecossistema na qual você tem essa coleta de dados. Pô, você coleta dados ali que surpreende. Algo assim, detalhe... Não vou nem chamar de exagerado, porque já não é a palavra correta para utilizar, mas são detalhes que fazem com que você consiga gerenciar e ter uma gestão bem feita. Porque se você está o tempo todo ocupado no mercado ali, limpando, fazendo de tudo, como é que você vai parar para analisar o que está acontecendo ao seu redor? Para você entregar para o teu cliente a melhor qualidade? Isso serve para todos. A gente tem que sair do operacional e tem que ir para o estratégico. Então, quem quer escalar, quem quer entender o mercado, quem quer ir à frente dessa atividade, saia do operacional, urgente. E como fazer isso, Flávio? Com muito estudo, com muita preparação, com propósito pessoal. Se você não é uma pessoa verdadeiramente envolvida em desenvolver um serviço para alguém, você não... Fica muito difícil de você atingir. A relação hoje que o mercado, o consumidor nosso, olha para os nossos profissionais a nível Brasil, é uma maneira desumana, porque só olha a questão operacional, só o serviço. Isso eu acho que é muito provocado, infelizmente, pela aparência, pela forma da pessoa conduzir o seu próprio contrato. Então a gente tem que ter mais dedicação em estudar, em querer entender a parte química, entender o ser humano que você contrata para o seu negócio, tem que desejar contratar as pessoas, tem que desejar performar, tem que desejar analisar. Então, inicia-se muito no meu propósito. Se eu desejo realmente fazer um serviço para alguém, ou eu estou só fazendo para ganhar o meu dinheiro e sobreviver? Então começa da consciência, né? Consciência. Das escolhas e depois vem uma gestão. Exatamente. Se eu inicio minha atividade desejando realmente ser o melhor na atividade, é a consciência. A partir desse processo, eu tenho que ter o desprendimento de dividir todas as atividades do meu negócio. Eu não consigo fazer tudo. Não, de maneira alguma. Ninguém consegue fazer tudo. É um time. É muita prepotência de alguém querer limpar, tratar, analisar, contratar, cobrar, você fazer uma cadeia de comercializar, crescer. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Sozinho. Como que você poderia nos receber aqui se você tivesse no operacional? O tempo todo. Seria impossível. Não tem como. Né? Então a gente tem que ter a altivez, a gente tem que ter a vontade de distribuir e a humildade. A gente tem que falar muito de humildade no nosso mercado. Sim. Muito de humildade no nosso mercado. Sim. Muito de simplesmente ouvir as pessoas e fazer certo. E isso é um ato humilde. Quando a gente sabe, eu não sei comercializar, mas eu preciso contratar alguém, é importante. Eu não sei olhar um dado financeiro, eu não sei um monte de atribuição, mas eu sei que é importante no negócio ter também essas atividades envolvidas todos os dias, aí eu começo a ter uma possibilidade, junto com a minha consciência, de performar. Caso contrário, a gente só vai levantar, limpar aquela rota, vai tratar aquela rota e vai falar com o cliente chato que está te ligando e vai ficar sempre nesse processo cíclico. Reativo. E não sai dali, né? E a gente já está muito habituado, que é uma coisa que eu ia perguntar para vocês, porque a gente está muito habituado de ver muita gente dedicada, muita gente trabalhadora, muita gente esforçada.
muita gente dedicada, mas que termina o ano sem falar assim, eu cresci. Que termina o ano sem falar o seguinte, eu estou com dinheiro na conta. E a gente conhece um monte. E o tempo livre? Eu digo assim, exatamente. Ele está sendo o escravo moderno. Escravo moderno. Escravo moderno. Porque ele está escravizado ali, não tem tempo para nada, para a família, não tem tempo para evoluir, para fazer um curso, para se atualizar, para buscar novidades, porque o mercado está evoluindo constantemente. E se você não tem tempo de realmente cuidar do seu tempo, gerenciar o seu tempo melhor, o que adianta ter dinheiro na conta, mas não ter tempo para você curtir com a tua família? Isso é um dos problemas hoje do mundo. Quando a gente olha para todos, a gente está trabalhando muito, se agoniando demais, mas a gente não acha solução para isso. E a solução, na verdade, é a autoconsciência, onde a gente começou o nosso debate, de dar um basta nisso. A gente precisa dar um basta. Dividir tarefas, né? Para dividir as tarefas, para performar. Criar especialistas. Essa coisa de faz tudo. Não funciona. Não dá, o cara não faz nada bem feito. A gente já vê vários ditados, né? A gente já vê vários ditados sobre isso. Todas as coisas grandes do mundo foram criadas por um grupo de pessoas. Não foram criadas por uma pessoa só. Certo. Então, a gente precisa distribuir para ganhar. Quem não distribui, não ganha. Isso é uma lei divina, né? Lei divina de Deus. Então é algo que realmente você não vai fazer, as pessoas você precisa impactar outras pessoas, criar um grupo que compartilha das mesmas ideias, da mesma visão, onde você consiga realmente avançar. A gente tem demais que ouvir isso nós estamos falando. Porque o que a gente, na verdade, deseja para todos da nossa atividade é prosperidade. O que a gente mais deseja para todos da nossa atividade é liberdade. O que a gente mais deseja para todo mundo que está dedicado e trabalhando é que eles sejam próximos, que a família seja bem-sucedida, que eles tenham um futuro, que eles tenham uma velhice ótima. Então, ouçam esses itens e pratiquem esses itens. Eu penso muito assim, você acha que vai conseguir tomar conta de todas as piscinas do Brasil? Eu nem desejo. Então, é isso, a gente tem que unificar forças, criar uma comunidade de profissionais na qual a gente cresce junto e não ficar nessa briga contínua de quem é melhor, quem é pior. Não existe. A gente tem que trazer, assim, valor para o nosso mercado. Hoje é um mercado que eu vejo, com minha visão de fora, chegar depois de, tô há 3 anos aqui, eu vejo que eles ainda buscam o mais barato, o preço. E não, você tem medo de colocar um preço? Eu vi tua precificação. Você tem medo de colocar preço no seu serviço? Nem um pouco, porque eu tenho filosofia de trabalho. E aí, quando você tem a filosofia de trabalho e objetivo de vida, você respeita ele. Então, quando a gente tem uma política de trabalho que respeita todos os colaboradores e que eu tenho filosofia pessoal de vida, se eu me vendo mal, eu não dou valor na minha filosofia de trabalho. E o teu cliente vai seguir a mesma linha. Exatamente. Aí o valor que você não se dá, ele não vai ser ele quem vai dar. É o valor que o cliente vai me colocar, ou seja, ele vai me enxergar como serviçal. E ele vai te trocar rapidamente. Você vai ser mais um. Exatamente. Qualquer problema ele vai te pontuar falando, não quero outro. E não tem valor nenhum ter sua mão de obra. E pegando esse gancho, a gente tem uma abordagem muito técnica que a gente já tinha feito estudos assim na nossa empresa. Quando você começa mal o contrato, você não termina bem o contrato. Porque se você começar com um preço muito baixo, você vai demorar 2, 3, 4 anos para tentar reequiparar novamente aqueles preços e você geralmente não vai atingir. Então, quem começa mal algum contrato por problemas pessoais, ou não saber precificar, ou não saber ter uma boa conduta, ou naquela negociação, aquele cliente ele tem uma força de barganha muito grande que emocionalmente ele está ganhando de você porque ele tem argumento. Se você começar mal, infelizmente, entrou na escravidão e a gente não deseja isso para você. E como é que você criou, não precisa entrar em detalhes, mas como é que você criou sua métrica para realmente criar um orçamento totalmente automatizado, de certa forma? O nosso orçamento ele começou em cima da nossa política e do nosso desejo, né? Então, eu acho que todas as empresas, elas
elas marcam o seu objetivo. Então, dentro do objetivo, eu preciso ter o primeiro item. O quão que esse negócio pode me render de liquidez, percentual líquido no final da operação. Então, à medida que eu marco o que eu quero ter, trocando o meu dia, o meu serviço, e quanto que eu espero lá no final da minha operação eu ganhar com isso, eu passo a ter que respeitar isso. Um outro item que a gente aborda é o quanto que eu tenho que reinvestir no negócio. Nossa. Porque os negócios, eles precisam de dentro das suas mensalidades, ter um percentual que tem que ser voltado para o investimento, porque você tem que fazer reformas, comprar material, comprar veículo, pagar funcionário bem, então, dar moto boa. Exatamente. Então, isso. quando você marca de verdade o seu plano de contas e o seu desejo que faça sentido você colocar a sua vida naquilo, a gente fez nossa forma de precificação em cima do que a gente desejava. Para você poder entregar o que realmente o cliente espera. Exatamente. Imagina você ter que ficar cortando o caminho ali para poder chegar num resultado que não vai ser satisfatório. E o que é mais louco quando se aborda isso e quando a gente bate esse papo? Que quando a gente coloca isso em prática, o cliente aceita. E transforma a minha vida de uma forma mais fácil, de eu proporcionar o que ele queria de verdade. E você está muito mais feliz de atendê-lo. Exatamente. Então, o cara te liga e você está assim, aberto para atendê-lo, não correndo do cliente querendo que ele deixe uma mensagem de voz. Exatamente. E quem não faz isso, o que tem? Eu coloco um preço mais em conta. Por estar o preço em conta, não sobra dinheiro na minha conta, não sobra dinheiro para reinvestir no meu negócio, não sobra dinheiro para contratar alguém. Se sobra, eu contrato um cara barato, que esse cara vai estar me largando o tempo todo, eu tenho que contratar novas pessoas. Enfim, é um turbilhão de problemas quando eu tomo a decisão de não ter metodologia e objetivo quando eu vou marcar meu preço. Então, a gente precisa de ter conscientização, que tem que ter critérios que você não abre mão, são inegociáveis. E aí, a partir desse pressuposto, você vai atingir bons resultados. Muito bom, Flávio. E hoje, qual é o teu objetivo para 2025, terminar o 2025 em relação, não é crescimento, mas eu acredito que é, pelo que eu percebi lá, teus funcionários 13 anos de casa, 14 anos de casa, 7 anos... Como é que você faz para ter esses caras engajados, essas pessoas engajadas no teu negócio? E o que você vê para 2025 ainda para Sempre Limpa? Que eu penso assim, como que você consegue contribuir para essa sociedade que você criou, né? Essa comunidade que você criou ali. Que bom que você 50 colaboradores. Que bom que você nota isso. E é um dos orgulhos que nós temos, né? Nós estamos desde 1998, são quase 30 anos trabalhando, dedicando para estarmos aqui agora, distribuindo e compartilhando conteúdo com vocês. Isso para a gente é fantástico. Então, para os nossos colaboradores, sempre eu digo o seguinte, o que a gente tem sempre para eles em 2025, sempre eles vão ter o meu melhor. Eles vão ter sempre a gente defendendo-os, trabalhando em prol, junto com eles, e estamos cada vez mais desenvolvendo o nosso negócio. Então, as pessoas, elas têm que ser tratadas como pessoas. As pessoas têm que ter valor de pessoas, e o outro tem que ter esse respeito. Então, quem não os tem, ou como vê só, eu preciso ter um limpador, eu preciso ter uma pessoa assim, tudo errado. A gente precisa de verdade respeitar, conduzir, porque o outro vai enxergar confiança, credibilidade, para ele depositar sua própria vida no negócio. Por que muita gente diz hoje que o mercado está difícil de contratar? Porque não valoriza o ser humano, quer pagar mal, quer contratar mal. A pessoa que está dentro do seu negócio, simplesmente você não dá um pingo de valor nele. Começa pelo orçamento. Aí depois já vai tentando contratar o cara mais barato. Exatamente. Aí depois tenta não utilizar todos os produtos porque não tem ganho de dinheiro, não está ganhando nada. Então, é algo que é uma cadeia, ela vai cair, efeito escadinha. Exato.
Quando a pessoa erra, ou quando perde um contrato, ou quando acontece alguma coisa, há uma responsabilização de poucas pessoas e não de todos. Isso vai minando as pessoas a não ficarem na atividade, né? Isso é uma covardia. E isso eu falo para você, até nos Estados Unidos é assim. A dificuldade do cara sair do gerenciamento, do operacional para o gerenciamento de piscinas é grande. Eles não têm a precificação bem estabelecida, com isso não conseguem escalar, pegam mais clientes possíveis, fazem uma rota de louco, na qual ele fica inviável, 6 da manhã, 6 da tarde, o tempo todo, sem tempo de chegar em casa ou no escritório, montar a planilha, planejar o mês seguinte, o ano seguinte, e com isso faz com que ele se desgaste, ao ponto dele estar burnout, a gente chama, né? Tá queimado já. E esse burnout chega a um ponto que ele não vai conseguir mais performar e evoluir. Aí ele pega qualquer cliente, cancela cliente cancela ele já não quer atender ninguém, não tem mais vida. Então, muitas vezes, cara, quando eu contratei um consultor para poder criar essa habilidade de melhorar a minha empresa nos Estados Unidos, não foi sozinho. A gente não faz nada sozinho. Eu tinha colaboradores em torno de 15, 10 vezes menor do que o teu colaborador, e a gente sempre buscava uma efetividade, uma eficiência do colaborador. Como é que eu entrego uma eficiência para o colaborador se eu estou sempre buscando o pior dele? Se eu não estou com tempo para entregar, por exemplo, um treinamento que você faz, entendeu? Uma prática comum, você tem que treinar o funcionário, você tem que trazer para ele conhecimento, tem que entregar para ele uma ferramenta boa, para ele sentir confiança quando ele chega lá. E o que chamou a atenção ontem, né, na nossa visita lá em todos os setores da empresa, é a energia dos teus funcionários lá, todo mundo para cima, estão dispostos a novos desafios, todo mundo para o mesmo lado. Eu achei fantástico aquilo em todos os setores, né? E no final ainda passamos com um tratador de piscinas, conversando com ele. Então isso aí mostra essa energia que tem a tua empresa, que é um exemplo, né, de estar com os caras profissionais, por isso que estão há tanto tempo lá contigo, né? Então, você lembra do início ali que ele comentou sobre os propósitos? Sobre o propósito em si? É isso. É a partir dali, da essência, que as coisas foram sendo conjecturadas. Então, você pega esse engajamento que ele tem, na verdade, ele tem uma família. Tá em nome de empresa, mas é uma família. É impressionante, né? Então, assim, é incrível. São várias famílias, na verdade, né? São. Não, eu falo uma família como um todo, né? Essa família sempre limpa. Né? O André hoje viu um depoimento de um técnico nosso muito forte, né, André? Muito forte. O cara tava mesmo emocionado. Chegava até falando assim, um paizão que o Flávio estava sendo para ele, entendeu? E assim, é difícil você ver isso no mercado porque as pessoas não conseguem, de novo, parar para tomar o seu tempo de ouvir o outro lado também, que é importantíssimo você ouvir, você prestar atenção no que ele está sentindo para você entregar uma solução. Porque esse cara, com a cabeça maluca que ele tá ali, ou com algum problema pessoal, ele não tem para quem conversar. Ele vai, que garantia que eu posso entregar? Como é que eu vou entregar a minha vida para essa empresa se ela não tá me dando ouvido? Sabe o que eu acho legal? E acho que é bacana exatamente isso que está acontecendo aqui entre a gente, essa iniciativa, né? Você nos receber aqui e a gente colocar isso na mesa. Porque para muitos isso é utopia. Sim. Né? Mas não. Existe um caminho que foi trilhado, as pessoas só precisam estar dispostas a pagar o preço. Porque não tem almoço grátis. Não. Né? Não é de uma hora para outra também, não. Não é de uma hora para outra. Mas precisa de um planejamento, precisa de um pouco de autoconhecimento, né? Porque assim, quando você está fazendo a coisa só por fazer, quando você tem uma certa dificuldade, a tendência nossa é a gente perder energia e dar uma esmorecida. Agora, quando você está focado em algo que realmente faz sentido para você, e eu acho que eu vejo muito isso com vocês assim, é isso. Não tem nada que vai me parar. Meu objetivo aqui é muito maior do que esse. E aí, isso é... E assim, eu falo porque as pessoas... É legal que muitas pessoas assistam isso, ouçam e pensem um pouquinho para refletir a ponto de, será que eu tô no caminho certo? Fazendo o que é certo? São duas coisas distintas, né? Será que é duradouro? Eu tenho uma visão, porque a visão é um dos primeiros passos de um empreendedor. E aí, quando eu falo empreendedor, inclusive o próprio... Não, piscineiro é empreendedor. Exatamente, o profissional de piscina. Você tocou num ponto que eu até chamar aqui a atenção. Cara, nos Estados Unidos, eu falo muito isso porque minha experiência é lá e assim...
Piscineiro chegar a 100 piscinas é tranquilo. Aí eu falo, quando ele vai passar de 100 para 200, é uma dificuldade enorme, porque ele vai ter que aprender a gerenciar pessoas, planejar. O que o levou até ali não garante chegar no próximo passo. Não garante. Eu falava sempre assim, pô, você tá... Eu via muitos chegar, pô, o cara começou com 10, 15, 20 clientes, daqui a pouco ele tá com 100. Mas aí ele fica anos no 100, que ele não consegue passar daquilo. Aí ele passou do 100, ele contratou alguns, ele tem dificuldade de manter, porque não tem nenhum processo. Zero processo. Aí ele vai, pode chegar a 200, cambaleando. Não consegue passar do 200, fica ali. Eu digo isso porque, cara, são poucas empresas que chegam a 400, 500 clientes na Califórnia. São no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo inteiro é assim. Você chegou a fazer, enfim, essa questão de consultoria? Você buscou... como foi essa ajuda que você, para poder ir avançando e galgando esses ciclos da empresa aí ao longo desses quase 30 anos? Isso é muito fácil de responder. Eu vi isso muito no início, que eu tinha que me capacitar. Ou eu entregava minha alma para o negócio e não ia terminar bem. Então eu logo comecei a estudar aquilo que eu não sabia. E doía muito estudar aquilo que eu não sabia. Então eu me sentia tendo que me reinventar todos os dias com novos conhecimentos, novas oportunidades. Então busquei toda a consultoria de gestão, fiz Dale Carnegie, fiz um monte de estruturação de gestão, de liderança, de financeiro, comercial, de informática. Porque hoje na nossa empresa, tudo que tem lá foi eu que fiz. Eu não contratei ninguém para fazer as ferramentas que tem lá. Então... Você vive o negócio. Vive o negócio. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, quando ele me apresentou esse projeto dele. Falar disso hoje é fácil, né, Flávio? Fácil. Mas há 20 anos atrás, quando ele me apresentou, você falou, esse cara é doido. Como é que... Porque era outros tempos. Como é que vai fazer isso acontecer? Que visão é essa, né? Impressionante a persistência e o foco do Flávio chegar hoje onde chegou, né? Mas eu recomendo para todo mundo, porque eu tenho um ditado muito interessante, eu falo isso para quem está perto de mim. Tudo que eu passei foi duro, tudo que eu passei foi difícil, mas o resultado que eu tenho hoje é prazeroso demais. Ele é mais prazeroso do que tudo que eu passei. Com certeza. Então, o que eu tenho de orgulho para passar para as pessoas, para falar com as minhas filhas, para falar da minha esposa, para falar do meu pai, para falar da minha falecida mãe, que a gente está dando certo e a gente topa qualquer batida, qualquer enfrentamento, isso me orgulha demais. Então eu prefiro viver o meu orgulho com a dureza que eu tive do que viver o fracasso de não ter enfrentado nada. Então, o comodismo, né? O comodismo, o ceticismo, o vitimismo, porque as pessoas não atingem o resultado e acham culpado para tudo. Temos que dar conta de sair do vitimismo, temos que dar conta de reconhecer que a gente não sabe tudo, buscar ajuda para isso, para que você tenha o mesmo orgulho no futuro. Para que seu filho tenha o mesmo orgulho no futuro de vocês, para que os seus pais tenham o mesmo tipo de orgulho. Se fortalecendo com mais profissionais, né? Eu acredito muito nisso, né? Que você escuta os colaboradores da tua empresa, eles participam muito do seu dia a dia. Muito. Eu vejo isso. Por pouco tempo que eu tô aqui, eu fico impressionado como que eles participam toda hora. Como é que você dá ouvido para eles, como é que eles te ajudam a pensar, porque... Eles estão vivendo aquilo também lá fora, eles estão engajados com o negócio. E você só cresce hoje, cara, eu falo com toda propriedade, só cresce com pessoas. Você só traz um valor para a tua empresa, ou para o teu serviço, ou para o teu setor, com mais pessoas. Que na verdade a gente relaciona com pessoas. Exatamente. É uma necessidade nossa como ser humano. Você vê quantas dessas empresas mais valiosas aí, né? Se você for olhar, o que as moveu a chegar nesse ponto? Elas investiram muito nessa questão e nessa, digamos assim, nessa conexão com pessoas.
Se não tiver esse engajamento, não tem. Eles não vendem mais a questão do produto em si, né? Eles vendem a experiência, né? Vendem uma história. É uma experiência sempre limpa, é uma experiência OPI, que a gente até está criando toda a questão dos nossos produtos, a gente traz muito voltado com um backup, com uma informação por trás, não é simplesmente joga o produto no mercado. Sim. A gente tem uma série de fatores que auxilia todo esse entendimento. E eu vejo muito isso. Importante isso tudo, eu acho que aquela palavra-chave que tu falou no início, humildade. Nós estamos aqui com o Flávio, ele é o maior tratador de piscinas do Brasil, que não é do mundo, né? O número de piscinas que a empresa dele traz. E vem a experiência da OPI, sei que trabalhou nos Estados Unidos, que é um mercado totalmente diferente, quer trazer inovações para cá, e o Flávio prontamente... Vamos escutar, vamos aprender o que ele podia muito bem fechar as portas para mim e falar, não quero saber esse cara que chegou no mercado agora aí, pô. Então, não, mas a gente... Pode falar uma coisa, Nari? Eu liguei para ele, na verdade foi no Instagram, foi rapidamente. Eu dei um toque no Instagram, ele me deu maior atenção, já me deu o telefone dele, ligamos, ficamos 2 horas no telefone falando de tudo que você imaginar. Menos de produto, assim, não foi propaganda, foi nada. Foi recíproco o negócio, foi conectivo. De pessoas. Isso aí. Isso é fantástico. Pessoas aí, conseguimos mais tempo para a gente poder bater mais papo e foi desenvolvendo. No final, que a gente começou a bater papo de produto lá com a câmera, porque realmente é a solução que vai auxiliá-lo. Ele está enxergando isso aí. Aproveitando, né? By the way. Qual foi a sua percepção, falando do Aquacover, falando sobre tecnologia, né? Sobre um futuro que, na verdade, é um presente. Qual foi a sua percepção inicial quando você viu a Aquacover pela primeira vez? Então, a gente, seguindo naquela linha de raciocínio da pergunta do André sobre o que a gente enxerga para 2025, 2026 e o futuro, a Sempre Limpa vai continuar seguindo nas inovações. A Sempre Limpa vai continuar sendo vanguardista de coisas que o cliente precisa. E nesse caminho, nós vamos para o caminho da automação, nós vamos para o caminho de sistemas e nós vamos para o caminho de entregar produtos para os nossos clientes que facilitem a vida dele cada vez mais. Soluções. E para esse caminho vem a Aquacover. A Aquacover ela entra no portfólio que faz sentido nesse alinhamento de ideias que a Sempre Limpa já tem. O grupo OPI, o Aquacover, ela já vem em sintonia, nos trazendo um produto e uma solução que é inovadora. Para o brasileiro, na verdade, Brasil, né? Isso aí que eu queria colocar para André, isso aí que vem desse mercado norte-americano, que é muito avançado nessas tecnologias, né? Até eu converso com ele, que eu tive a oportunidade de ir na Europa lá e conversei com alguns lojistas do segmento, e lá os caras não podem construir piscina sem skimmer, como nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem essa determinação, mas ninguém cumpre. Não cumpre regras, né? Não cumpre regras. Então isso aí nós temos que evoluir nesse ponto. Né? Eu vejo a Aquacover como um produto que vai facilitar a vida dos nossos clientes. A facilitação é o que todos buscam hoje. Numa vida tão atribulada, numa vida tão corriqueira, numa vida tão difícil, numa vida hoje que nós não temos tempo para encontrarmos os filhos, os parentes, e a gente precisa de soluções como esta, para que a gente pegue essa solução e nos entregue o que o nosso cliente hoje deseja, que é o que? Facilidade, comodidade, economia. E sustentabilidade. Esse cliente, ele busca isso incessantemente, com muita mais. Hoje nós temos consciência social, hoje a gente dá valor nessa água que a gente coloca, a gente não quer que essa água seja desperdiçada, a gente quer que o nosso consumo de energia seja consciente e não simplesmente de qualquer forma. Os nossos recursos hídricos do Brasil e do mundo são cada vez mais escassos e mais caros,
Então, a consciência social do cliente é cada vez mais voltado para ser utilizado esses recursos de uma maneira sustentável. A partir disso, a gente tem a solução da facilidade, que é o quê? O que o Aquacover faz, né, André? Que para a gente foi muito bacana. Isso está alinhado com os nossos anseios como cultura do nosso negócio, que é o que? Ele manter a temperatura da água da piscina, né? Sem a capa térmica. Aquela capa de plástico, aquela capa cara, aquela capa que está em contato com a água, deixando resíduo plástico dentro da água. Total, os microplásticos ali. Eu não quero isso pro meu cliente. A gente está em constante contato com a água. Quando a gente submerge na água ali, todos os nossos poros, exatamente, tudo entra. Por osmose você absorve isso. E a gente tem que diminuir a quantidade de produto químico que entra na nossa pele. Exatamente. Entendeu? E aqui, André, para entender, a nossa região aqui tem um período, né, de chuvas que passa e depois fica praticamente 6 meses sem chover. Então, a evaporação das águas das piscinas é muito grande. E aí, tecnicamente, eu acho que seria bom falar sobre isso aí. É muito similar isso à Califórnia. A Califórnia, onde eu aprendi a tratar de piscina, foi aí que se conectamos, eu e Flávio, porque ele falou assim, André, 0,8% das minhas piscinas tem decantação. A gente faz aspiração filtrando. Eu falei, jura? Será que você é o único louco do Brasil? Que mundo que você vive. Porque... É mentira minha? Não, a gente começou isso desde 1998. O cara que quer jogar água fora é um absurdo. É um preguiçoso. Exatamente. Não tá querendo tratar direito. Né? E aí eu vou tomar essa liberdade de falar isso. Vou terminar essa parte do Aquacover, que para mim é o meu dever. Ok. É muito importante, e é onde eu compro a briga e a ideia. Por quê? Porque eu quero o melhor para o meu cliente. Eu quero tirar o plástico da piscina dele, o plástico que tem que tirar dos recursos naturais, e depois que quando ela termina a vida dela, eu não sei para onde vai esse tanto de plástico. Não tem o que fazer. Não sei para onde é que vai, né? Outra, a complicação estética, porque uma piscina com a segurança capa também não é legal. A segurança de pessoas, animais enrolarem nessa capa é um problema. Né? Eu vou ser sincero aqui, Flávio, para você. Ela tem uma performance similar à capa plástica. A monocamada do Aquacover, ela vai fazer com que você tenha uma performance bem similar. A capa plástica pode performar com 1 grau e meio de diferença, que a gente já fez os estudos, inclusive a nossa parceira canadense tem todos os dados levantados de pesquisas de 4 piscinas lado a lado no mesmo ambiente pelo mesmo período, que controlou todo esse environment, esse ambiente, e percebeu, porém, são os benefícios criados. Uma capa plástica, ela tem seu valor? Tem, mas ela gera mais problema do que atribuição benéfica para o cliente e para a piscina. Eu me perguntava constantemente, tem uma tecnologia que dá para auxiliar o nosso serviço sem comprometer a eficiência do sistema de aquecimento, de evaporação ou de química? E quando eu descobri, eu me questionei também, porque, você está acostumado com um plástico ali cobrindo, físico, e depois você vê um produto que é uma molécula, que aplicado na água, ela cria essa barreira térmica. Eu me questionei. E eu fiz o teste da melhor forma. Uma piscina vaporizando. Coloquei o produto, parou, ele funciona. Sim. E aí você começa a fazer as pesquisas, Flávio. A nossa parceira, ela tem mais de 30 anos no mercado de agricultura. O foco deles foram realmente resolver problemas de água potável, com produto 100% biodegradável. E com isso viram a questão do mercado de piscina, ser um mercadaço. Como que a gente joga tanta água fora em piscina? Como evapora tanto? Você sabia que é uma piscina e meia por ano de evaporação acontece, principalmente as piscinas aquecidas? Eu acredito. Aí o cara entra com uma retrolavagem ou uma aspiração drenando, que isso representa praticamente, toda vez que ele faz uma aspiração drenando, de 1,5% a 2% do volume da piscina, toda vez que ele faz isso. André, na nossa região, quando a gente está com uma umidade quase do deserto do Saara, porque aqui no estado de Goiás a gente chega a ter 20
a 30% de umidade, no pico máximo chega até a 10%. Ó, Las Vegas quase. Exatamente. Muito Brasília seco. é muito semelhante. Brasília é mais que Exatamente. Nós temos uma perca de evaporação na ordem de 7 a 8 centímetros por semana. Que isso? 1 centímetro, 1,2 dia. Exatamente. Nesse período de... E agora bota aquecimento na piscina, então. Vai evaporar mais. Né? E aí eu entro dizendo, de acordo que eu posso dizer que eu entendo a visão e o que o nosso cliente quer. A gente vive de entendimento do que esse cliente deseja, do que ele precisa. A nossa empresa entende de pessoas. Então eu vejo que a solução do AquaCover, ela vem nos facilitar e de verdade entregar o que a sociedade merece. Economia de água por redução de evaporação, uma economia de energia. Energética. Não é isso? Exato. Nós temos também uma economia, como que a gente pode dizer? Produtos químicos também, né? Estabilidade do cloro. A estabilidade do tempo. cloro, a facilidade. Que nem tem como mensurar isso. É o Isso, valor do seu exatamente. tempo, que cada um tem um valor. Isso, a facilidade. Mas só a facilidade de eu não ter a capa física, de tirar e colocar, eu já me bastaria, porque eu acho que Utilizar muito mais. é a tônica. Não, A tônica. E você sabe, tem muitos clientes que mensuram a questão estética. muito. E aí nós estamos falando hoje, né, essas piscinas que vão sendo construídas, mesmo as já construídas, a maioria, até pela foto que a gente falou no início ali, né, o que mais chama atenção de um empreendimento é a foto da área de lazer e a da piscina. Ninguém vai querer tirar aquela beleza. É a mesma necessidade. Então, essa questão estética acaba sendo bem importante. Adriano, e eu vou te falar da estética, ela é muito importante. Agora, eu como pai de 2 meninas, quantos pais não deixam os filhos chegar perto da piscina com capa física com medo do seu filho enrolar nessa capa? E depois que o filho enrolou, para desenrolar, a chance do afogamento é muito grande. Muito grande. Esse lado da segurança, ele me bastaria também para me validar eu oferecer esse trabalho, esse serviço para o meu cliente. Porque se a gente conseguir economizar vidas, se a gente der tranquilidade para esse pai, para essa mãe, é um grande resultado. Então a gente tem são muitos alinhamentos das duas empresas envolvidos em prol de trazer um recurso e uma facilidade, uma segurança e uma economia para esse cliente que tanto luta e trabalha para ter a sua área de lazer. E eu vi que você gostou da ideia do AquaCover exatamente por isso. Você tem essa visão de entregar uma solução completa para o teu cliente. E você analisa bem metodicamente cada tópico. E assim, a economia é importante, é muito importante. Ela potencializa a tua experiência. A economia é um plus. É um plus. Só de eu não preocupar com meus meninos já está ótimo. Exatamente. Preocupar com a questão visual. Você constrói uma piscina, gasta 100, 200 mil, um condomínio até mais. Vou melhorar isso tudo e vou ter economia? Tá ótimo, tá não? Então, Vamos fazer o quê? Quem não tá buscando isso no mundo? e é isso. Você tem a habilidade de fazer algo sem gerar trabalho. E aí entra a questão das automações. Que a gente bate muito em cima da tecla do mercado de piscina. Precisa entrar mais e mais automação. Porque não tem como você manter uma piscina bem equilibrada, bem mantida, a não ser que você coloque um cara 24 horas, a cada 1 hora ele ficar testando a piscina e adicionando produto, ou cuidando, ou limpando, ou gerenciando. Entendeu? E aí é dessa forma que a gente tem um propósito da OPI de trazer soluções como opções para os profissionais. A gente jamais, Flávio, entrou no mercado de piscina querendo ser mandatório, demandar. A gente está trazendo opções. E a gente viu o quão você pensa nessas tecnologias de forma natural. É por isso que teve um casamento bom aqui de ideias, que não é nem só sobre um produto, e sim de ideias que estão crescendo
A OPI está trazendo soluções para o mercado brasileiro que vai auxiliar muito a tua mão de obra, teu jeito de lidar com o cliente. E você já tendo essa plataforma que é notável, diferenciada, que você exige uma qualidade do seu cliente, você não só simplesmente é exigido, você exige do seu cliente. Faz com que mude a percepção e você consiga trazer essas tecnologias e serem mais aceitáveis. Sim. Mas, de novo, são opções que a gente está trazendo para o mercado. A gente está vindo com outros produtos aí que vão ser potencializadores. A gente usa muito essa palavra potencializar, Flávio. A gente tem que potencializar a experiência do usuário. Não só do usuário que usa a piscina, como o profissional da piscina. E eu sempre, quando vocês chegaram ontem aqui, Marinho, eu sempre bati a tecla do serviço. Porque esse mundo maluco e agitado e corriqueiro de todos, o cliente quer solução, ele não quer ter tempo para comprar nada, ele quer pronto. Ele quer pronto. Eu vou remeter alguns itens antigos do passado que a gente comprava. O tecido, né? Você comentou isso aí. A gente ia lá, comprava um tecido e mandava o alfaiate fazer a calça pra gente. Quem faz isso hoje? Sabe? Porra, você fazia sua calça na sua medida. Mas hoje quem quer e quem tem tempo? Você compra uma calça, pronto. Isso é só um exemplo, né? Então, com certeza. Quem faz hoje o pão de queijo, o biscoito de queijo dentro de casa? Você compra ele pronto, né? Na minha época de infância, quando foi lançado aqui os primeiros restaurantes de quilo na cidade, as pessoas riam, porque eles falavam assim, o normal é fazer comida em casa. Quem vai comer fora? Então a humanidade vai se transformando à busca de comodidade, à busca de facilidade. Alguém aqui vai no banco hoje? Alguém aqui vai no banco? Alguém carrega dinheiro? Não, você usa telefone sem fio hoje? E aí? Né? Então, quando a gente analisa, basta ser bons analisadores da evolução e da onde o mundo está indo, o que a humanidade quer, nós temos que ir de encontro a soluções de serviço que facilitem a vida do próximo, com todo o respeito do mundo. Então, isso vai ao encontro aos desejos da Serplim, vai ao encontro do grupo OPI, vai ao encontro ao produto que vocês estão desenvolvendo, trazendo. Então, é isso que eu gosto e que faz sentido. Estamos trazendo solução para alguém. Que bom, cara. Que legal. E pode contar com a gente, porque a gente não vai parar de trazer inovação. E existem muito, a gente está praticamente há 10, 15 anos atrás dos Estados Unidos. Isso em relação à piscina. Muito sério isso. E assim, essa questão que você tem um serviço que é acoplado químico junto, é muito similar com o que é feito nos Estados Unidos, porque o cara tem que ter o carinho de aplicação do produto. Como é que você vai vender um serviço na qual o cliente, vamos falar, você deu o exemplo do médico, né? Você vai fazer exame de coração, fala, olha, para eu fazer exame de coração seu, compra aquela máquina, aquele teste e eu vou te auxiliar. Exato. Tá errado. Isso eu não gosto muito de como é que algum percentual do mercado de piscina hoje pratica. Isso eu não gosto porque a gente está falando de facilidade. Então tem gente hoje que vende a sua manutenção, a sua mão de obra e o produto é do cliente. Cara, como é que eu vou ligar para o médico que está operando e vai falar assim, o fungicida acabou? Me explica. Pô, eu contratei vou ligar para um engenheiro para falar assim, ó, o seu clarificante acabou. Por que é? Porque eu não dei conta de precificar o custo total da sua piscina. Ele não sabe, né? Ele não sabe precificar. Ele nunca parou para fazer o cálculo. Então nós estamos indo ao contrário do que os anseios da sociedade desejam. Ao contrário do que as sociedades mais avançadas já fazem. Então, os mercados avançados aí, pô, que isso? Concessionárias hoje, como é que eles fazem? Olha, você vem aqui, a gente faz todo o trabalho, te oferece tudo. Agora, não. A Tesla foi um exemplo que eu fiquei surpreso. Quando a Tesla lançou nos Estados Unidos, o que ela fazia? Ela ia até a sua casa, você comprava o carro, ela marcava com você, tudo por aplicativo. Chegava na tua casa um cara
profissional com a maletinha, fazia tua manutenção ali rapidamente e saia fora. Você nem saía de casa, você nem levava o carro na concessionária mais. Se há algo que necessitasse uma atenção diferenciada, ele agendava para você ir a algum lugar. Pessoal, e nós estamos falando de 2025, nós estamos falando de facilidade, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando do que a sociedade deseja, e quem não acompanhar, esquece. Vai ficar para trás. Quem não acompanhar, esquece. Hoje temos que dar conta de gerar facilidade, temos que dar conta de não ocupar os nossos clientes com bobagem. Nós somos responsáveis de causar solução para todos, da melhor maneira possível. Isso é o futuro. Quem não consegue isso, dá tchau pro mercado. Porque vai ficar naquela coisinha, limpando 20, 30 piscinas, fazendo a escravidão moderna, né? Que me incomoda demais, porque a gente não deseja pra ninguém. Não. Né? Porque o cara vai nós estamos aqui exatamente por isso, né? É para trazer ideias inovadoras e, claro, cases, né, reais aí de gente que foi e fez, como você, Flávio. E aí, que sabe o caminho. Vou falar uma coisa aqui para você assim. Imagina um cara que trabalha limpando piscina por 20 anos. Você acha que quanto tempo mais ele tem limpando piscina, sozinho? Quanto tempo mais ele vai conseguir esfregar uma piscina? Vai na carreira. Você acha que tem... E tudo que ele suou, como é que ele vai conseguir passar isso como vai vender a rota ou vender a empresa isso dele? Que a gente não deseja para o próximo. Esse tipo de argumento eu faço para algumas pessoas que a gente conversa a nível nacional. Qual que é o plano? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Qual que é o seu plano? Como é que você quer estar aos seus 70 anos? O que você faz hoje está indo ao encontro ao que você deseja aos 70 anos? Ou você não tem plano para os seus 70 anos? Porque vai chegar. Não, e tua família? Como é que você vai suportar com uma família? Como é que você vai criar algo para poder, de repente, passar para o teu filho ou para tua filha? Tá na hora deixar para tua esposa. Entendeu? Então, o piscineiro precisa mudar essa chavinha. E sabe o bacana de tudo? O Flávio, toda essa bagagem dele, ele foi o cara que foi fazer uma palestra lá para piscineiros do Brasil inteiro. O Connect Brasil. Ele não guarda em segredo o sucesso dele. Ele foi lá e mostrava o caminho para os caras, o caminho das pedras, né? Do sucesso para os caras evoluírem. São nossos colegas, né? É isso aí. E eu tenho todos os piscineiros, todo o pessoal da atividade de piscina como colegas e sempre vou estar sempre aberto para todos. Não, porque a ideia é o bem para todos. É aquilo, não tem como a gente cuidar de todas as piscinas e a gente quer que o mercado seja valorizado. Valorizado. Porque não adianta a gente ficar um puxando o pé do outro. Panela de caranguejo. Quando um tá querendo sair, vem outro caranguejo e puxa para baixo. Poxa, vamos se ajudar, gente. O cara teve sucesso, Flávio tá ali prosperando. Eu tenho oportunidade de prosperar também. Eu consigo chegar próximo ou até igual ou passar. Porque o Flávio não está preocupado, eu tenho certeza disso. Você não está preocupado em ver um cara ultrapassar você. Eu quero que passe vários. Exato. Porque com isso, a sua facilidade de entregar para o cliente, que é a importância de ser um profissional de piscina, é muito grande. Sim. Eu bato muito nessa tecla, gente. Eu sonho com um mercado próspero de piscina, com um mercado profissionalizado. Eu sonho com um piscineiro, que eu falo piscineiro assim, porque ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ter um seguro de vida, ele tem que ter realmente uma segurança, uma aposentadoria, ele tem que ser valorizado. Não adianta a gente ficar buscando sempre diminuir valor de preço, botando preço. Preço aonde? Tua vida tem preço, então? É teu tempo que você está doando. E isso acontece geral. Sim. E quanto a gente não conseguir sair dessa questão de eu e passar para nós como comunidade, a gente não vai mudar esse mindset. Eu te cito um exemplo aqui, para vocês não devem estar sabendo. Flávio, eu acho que eu já conversei. Cara, inclusive na última Expo Lazer a gente conversou. Cara, é só vocês que têm isso na região de vocês. Nós temos um grupo de representantes do segmento de piscina. Nós somos concorrentes, mas somos amigos, nós estamos um ajudando o outro.
né, para evoluir Fenomenal. o mercado. Nós não somos Fenomenal. concorrentes. Somos concorrentes, mas não somos inimigos. A visão do tá? todo, né? Então isso é muito bacana. Eu acho que é uma característica aqui muito da região, das pessoas se ajudarem e evoluírem. Já enxergaram isso à frente, né, Nari? Então não adianta também, além da região, é a questão da pessoa estar avançada, né? Com certeza. E é muito isso, essa questão de onde você vem, todo o seu propósito de vida. Então a gente bate muito em propósito, mas é importante. Se o cara não tem propósito, eu não só estou passando. Muitos piscineiros entraram no ramo de piscina por acidente. E Sobreviver. Perdi meu trabalho, vou virar um piscineiro e é isso. E também muitos hoje, sabe que eles estão virando, com todo respeito a tudo, eu acho que tem espaço para todos, eles querem influenciar muitos, sem até mesmo terem Um embasamento suficiente. a experiência, a condição e o caminho feito. Entendeu? Eles não têm, querem influenciar de certa forma. Eu sou isso. Cara, o que é isso? Aonde a gente está chegando? Primeiro, a gente tem que ter padrões. Os padrões vêm através de pessoas que têm a mesma experiência e querem compartilhar conhecimento para a gente chegar no denominador comum. Isso foi muito criado nos Estados Unidos através de associações, não é sindicato. É a Associação de Profissionais de Piscinas. A IPSA é uma associação independente de profissionais de piscina na qual se reúnem semanalmente, quinzenalmente, para discutir questões, normas, para levar isso a órgãos públicos, fazendo com que esses órgãos públicos entendam a necessidade de enfatizar e enforçar todas as regras dentro de uma piscina. Você vê a quantidade de pessoas que morrem, que contraem bactéria, que tem problema na pele, inúmeras possibilidades. Você deu até um exemplo ontem que eu achei surpreendente, né? O cara vai fazer uma piscina, tem todo um trâmite de autorização, de fiscalização, passo a passo da piscina para poder concluir a piscina, não é chegar... Mesmo residencial. Isso, para o cara criar uma piscina residencial em casa, ele tem que primeiro pegar o alvará de piscina. Dentro dos processos desse alvará, tem que esperar o inspetor passar do estrutural, do hidráulico, do elétrico, para passar de fase. E ele espera. E isso qualquer piscina. Você vai botar... Lá não tem muita fibra, essas coisas assim, mas todos os tipos de construção na casa tem que pegar o alvará. E a simplicidade do cara ligar para a Siri, né, para a prefeitura e falar, olha, estou construindo isso, aquilo, eu quero pegar um alvará. Eles vão te dar toda a diretriz para você aplicar, pegar esse documento. Eles vão lá com carinho de poder te educar, porque eles querem ver a segurança. E quando você finaliza uma piscina, eles têm que ir lá na finalizar, assinar esse documento para você ter esse alvará finalizado. Impressionante. Aqui no Brasil ainda eu aponto mais alguns itens e isso vai para os consumidores que contratam as empresas ou os profissionais autônomos de piscina aqui em Goiás. Existe a grande maioria das empresas ou profissionais sem nenhum registro no Conselho Regional de Química. Não tem um alvará na vigilância sanitária. E essas pessoas, elas são contratadas por gestores, por empresas de administração, para atuar dentro do seu próprio condomínio, simplesmente que são bons limpadores, de fato é. Mas e o que está embarcado que não existe ainda dentro desse profissional? Sobre checagem de compra dos melhores produtos para desinfecção dessas piscinas. Esses alvarás de licença, um estudo ou um conhecimento químico comprovado para ele manipular, para ele aplicar, para ele identificar o que aquela piscina deveria. Enfim, a questão hidráulica não tem uma estrutura de reposição de pessoas, não tem uma estrutura para treinar as pessoas, para que entender se essas pessoas têm um comportamento ou se terão um comportamento adequado dentro de um condomínio. Isso me incomoda profundamente, porque os consumidores são os condôminos, os moradores, não sabem
que alguns gestoras contratam pessoas porque eles simplesmente são bons limpadores. Isso, de fato, tem gente no mercado muito bom para limpar, para deixar uma água transparente. Mas embarcado no contrato de uma prestação de serviço, a gente tem muito mais do que isso. E se colocar a luz para os moradores, eles não sabem disso. Então, moradores, procure entender quem executa a manutenção de piscina do seu condomínio, exija da gestão, exija da terceirizada, exija das empresas que vocês contratam para gerir os seus próprios prédios, certificações dessas pessoas, estruturação, pessoas de suporte, pessoas que atendam, nota fiscais dos produtos que compram para aplicar produto na piscina coletiva de vocês, sabe? Essas empresas, elas deixam a piscina desbalanceada, elas deixam a piscina infectada, e vocês que estão utilizando isso. Uma água transparente não quer dizer que ela esteja desinfectada, né? Não. Então Isso me incomoda pouca gente demais. sabe disso. Compartilho dessa dor aí, exatamente. Acho que se o cliente não buscar perguntar mais o porquê, avançar mais na questão de investigação, como que vai acontecer de evoluir o mercado? Só assim as associações que você diz, elas vão começar a prevalecer. Porque o consumidor tem que ser o próprio fiscal. Porque o Conselho Regional de Química não fiscaliza. Não. A vigilância sanitária nada. não fiscaliza. Então quem tem que fiscalizar é o dono da piscina. Que a família dele vai estar lá dentro da Dono da piscina. O piscina. filho dele vai estar lá dentro. Quem tinha que fiscalizar é o gestor da piscina. Quem tinha que fiscalizar a terceirizada da piscina. Então, tem que gerar essa responsabilidade e essa cobrança. Eu quero pessoas capazes, eu quero pessoas certificadas, eu quero saber quais os produtos que estão sendo aplicados aqui, eu quero saber se a pessoa tem capacidade de fazer isso, eu quero saber se vocês têm algum tipo de plantão, se essa pessoa adoecer, se tem uma reposição à altura para isso. Porque a piscina é um elemento vivo. Vivo. Sim. Ele não aceita, espera que eu daqui a pouco apareço aí. Não é isso, ele tem que ter consistência. Para você ter uma piscina estável e bem controlada, é consistência. Por isso entra a questão de automação também, os fatores físicos. Eu falo muito de um código 70, 20, 10. 70% da qualidade da piscina está envolvida com a questão de filtração, os equipamentos em si, como que eles estão sendo gerenciados, como é que eles estão sendo habilitados para poder rodar, porque é uma maratona para os equipamentos, eles rodam o tempo todo. Depois os 20% da qualidade da água vem baseado nos químicos, balanceamento químico da água, e os 10% é o manual, é o ser humano, são os mecânicos de Fórmula 1. Então você acredita que 10% é o ser humano? Olha o que você está dizendo, o tanto que isso é importante. 10%, com base em estudos, com base em mentores e cursos que eu fiz nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão na qual a gente entregava 7 dias da semana uma piscina estabilizada perfeitamente, com o quê? Fatores físicos como uma filtragem de qualidade, bem cuidada, com tempo de filtragem bem feito, com uma hidráulica bem feita, para poder ter a distribuição de água. Depois disso, ter automação dentro desse sistema que vai jogar o químico de forma dosada aos poucos. Você não come uma vez por semana, come? Não. É isso. Como é que uma piscina vai receber químico uma vez por semana ou 2 vezes por semana só? André, então você acredita que um morador que lutou para comprar um apartamento de milhões, que está morando num prédio de alto padrão, ou que está tendo a graça de ter realmente uma moradia que tenha um parque aquático, ele deveria se preocupar em cobrar das gestoras que ele acaba contratando para gerenciar um melhor profissional? Claro, porque o melhor profissional ele vai determinar tudo isso que eu acabei de falar. O equipamento, filtragem, só é de qualidade determinada se ele tiver um profissional capacitado, que vai saber entender tudo isso, gerenciar. É o gestor. Claro, se você for ficar no campo, limpando piscina, cuidando, botando, tratando, como é que você vai gerenciar seus 150 colaboradores? Não tem jeito. Não tem como.
10% você pode até ir lá ver isso e tal, mas você precisa no total entender todo o ecossistema. Então, não é que os 10% são menos importantes do que os outros 90%. Na verdade, esses 10% são bem importantes para gerenciar os outros 90%. Sim. Porque o piscineiro ou profissional de piscina, ele vai estar passando de piscina em piscina. Porém, por ser um elemento aberto, a piscina, um buraco no chão, passa a mão no chão para você ver. Olha o tanto de pó. E tá na água. Tá na água. Aí tem chuva. Aí tem uma pessoa que entra com bactéria. Tem uma pessoa que, desculpa o termo, pessoal, não limpa nem a bunda direito. Entra na água lá. Que isso? Como é que você não vai ter um sistema hoje hidráulico capacitado para poder recircular aquela água no tempo no tempo correto? O químico sendo adicionado, desculpa, Flávio, é porque isso é uma coisa que mexe comigo. Ó, eu tinha 400 piscinas ativas lá, 100% automatizadas. Tinha automatização mais top como menor, mas nenhuma tinha falta de inserção de desinfetante diário. Todas tinham residual, era constante. Se uma piscina minha eu chegasse, ou meu funcionário, e não visse o residual de cloro livre, pelo menos residual de cloro livre, no ponto, vamos dizer, de 1 a 3, a gente tinha um procedimento para tratar e ajustar o equipamento. E todos os clientes, eles eram obrigados, eu falar obrigado é um termo bem pesado, mas é porque a gente mostrava a necessidade para ele de ter esse equipamento lá. Porque não é o meu funcionário o dia todo na piscina. Vai custar milhares de dólares pro cara. Agora, se eu tenho um equipamento para poder entregar a mesma qualidade para ele e a segurança. Porque, de novo, Flávio, a piscina é um buraco no chão. Se você não estiver alimentando aos poucos, você tem que fazer... Falo do gráfico do Bitcoin, que deixa a pessoa maluca. Você vai para cima no cloro, desce, vai para cima de novo, desce. Isso mexe. Por quê? Gasta mais químico. Reativa o tempo todo. Você vai ter que corrigir o tempo todo aquela piscina. Isso vai causar aumento de sólidos na piscina, porque você está sempre combatendo com remédio. Remédio dá efeito colateral. E sem contar, tu falou aí, é importante, 70% a filtração. Tu vai lá, o Flávio, com toda a equipe dele, faz todo o serviço, beleza. Aí o administrador lá, tô gastando muita energia, desliga o filtro. Vocês sabem, brincadeira. vocês sabem qual que é o critério que as terceirizadas, os gestores e as administradoras adotam para contratar um prestador de serviço na manutenção de piscina? Não. Quem sabe? Não tem esse... Preço e o cara que dá menos dor de cabeça para ele, porque na visão desse pessoal, isso basta. Então... Ele ainda está no preço. Exato, preço e se esse cara não me dá dor de cabeça. O que não dá dor de cabeça? Ele limpa bem, então não vai ter reclamação. Ok? Agora, vamos pensar quais os outros itens que estão faltando. Será que o condômino, o morador, o proprietário sabe que aquela piscina pode estar infectada? E ele contratou um gestor para contratar alguém para desinfectar e não vem acontecendo? Será que ele sabe que essa piscina pode estar desbalanceada? O proprietário? Com certeza ele não sabe. E quem está usando é o filho dele? É o pai dele? É ele? A mulher dele? Isso me surpreendi. Quando eu conheci teu sistema, você tem tudo ali, logado ali. Em tempo real, aquilo ali é importantíssimo. Porque como é que você vai ter segurança? Primeira coisa, eu fiz o trabalho, deixei tudo balanceado, registrei com fotos e tudo mais, virei minhas costas da piscina, eu não tenho como ser responsável pela piscina. Por isso que eu volto àquele ponto de 70, 20, 10. Se eu não tiver o equipamento fazendo o trabalho, quando eu não estiver lá, como que eu vou garantir para o meu cliente uma satisfação de uma piscina segura? André, Adriano, Narinho, vocês acham que o proprietário do apartamento desse condomínio que tem esse pessoal administrando deveria exigir desses gestores publicizar
Qual que é a autoridade dessa pessoa que eles estão contratando para limpar a piscina deles? Sem sombra de dúvida. O que você acha, Narinho? Com certeza. Eu vou falar para você, eu vivi isso. Que nos Estados Unidos, piscinas coletivas, se você não tiver uma certificação e suas licenças, a piscina é fechada. E o que a gente deveria fazer com a gestora que contrata preço e um bom prestador de serviço que limpa apenas a piscina, mas essa piscina está desbalanceada, ele não é certificado, ele não é autorizado pela vigilância sanitária. O que a gente faz com a gestora dessa, hein? Quer falar? Eu queria dar uma opinião. Eu acho que é um tópico que eu tenho levantado constante, tenho buscado ajuda para poder entender um pouco mais o mercado brasileiro. Como é que a gente consegue fazer isso? Mas eu acho que só unindo forças, só realmente trazendo dados, fazendo pesquisas. E é uma vertente da OPI é trazer pesquisas. Que é o ponto em comum, inclusive, com a Sempre Limpa. Que é essa questão dos dados, né? Ficou muito claro ali, né? Você trabalha com as suas metas. Informação. Eu adoro Cada fato argumentos, né? Não tem isso. Isso é muito legal. E palestra, eu acho que a gente tem que conversar mais. Seminários, fazer isso. André, você gostou da planilha de precificação, né? Meu Deus do céu, aquela ali eu falei, não é possível que ele tá só apertando o cliquezinho e tá dando preço ali. Aquilo ali foi show de bola, aquilo foi. Pra mim foi mais bom. Né, que vocês trazem aí da OPI, de trazer isso aí, de sacudir o mercado de piscinas é muito importante. Em 2006, 2007, eu fiz uma palestra num clube top lá de Brasília, da Elite de Brasília, e eles convidaram os piscineiros dele para participar, que foi a primeira palestra e tal. E a gente falou tratamento de piscina. Os caras não tinham problema financeiro. Os caras chegaram, tá tratando a minha piscina com o quê? Aí eu falei, não, eu trato com clorocal. Cara, clorocal. Absurdo. Um absurdo, Crime. cara. Os caras já não, cara, eu quero tratamento aqui, ó, com cloro certinho, tudo certinho. Que o problema dos caras não era dinheiro. Os caras tá me cobrando 200, vai cobrar 300, não é problema. É informação, gente. A gente tem que sacudir esse mercado. Eu vou dizer para vocês o que o morador tem que fazer com a gestão que contrata uma pessoa que não tem um credenciamento legal, que não tem um conhecimento formal e que deixa a minha família exposta. Esse gestor tinha que ser destituído da gestão, com todo o respeito. Concordo. A eles. Mas quem tem que cobrar isso é você, morador dos condomínios. Quem toma conta da minha piscina? Cadê a certificação do Conselho Regional de Química? Cadê o certificado da vigilância sanitária que ele tem que ter anualmente? Ele é estabelecido onde que está a empresa dele, porque eu não quero empresa, não é na casa dele não, eu quero uma empresa estabelecida, porque eu posso ir lá. Os dados, onde estão os dados? Cadê os dados da atividade na minha piscina? Ela está infectada? Cadê os dados? E não simplesmente um kitzinho de pH e cloro, não. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Então, morador, cobre das pessoas que vocês estão contratando. E não se atente, não, ela tá clara, ela tá limpa e ninguém gera reclamação. Eu vou além, tá, Flávio? Peguem todos e cobrem. E aí vocês vão ver que nós provavelmente estamos expostos. As famílias nossas estamos expostas e nós estamos pagando por isso. Quantas vezes, eu vou além, o seguinte, não só o morador, mas eu acho que o profissional que constrói piscina, o cara que empreende, que vai montar um empreendimento, na qual ele bota foto de várias piscinas maravilhosas, como tem acontecido em Santa Catarina, são vários empreendimentos bilionários acontecendo e eles colocam na mão a piscina de qualquer um. Exatamente. Eles precisam ter o valor desse empreendimento dele medido para a piscina também. Exatamente isso. É porque esses profissionais estão fazendo parte de um grupo da administração. Ou seja, vão coligando, e a saúde do morador e o recurso, que é a estrutura da piscina, vale muito dinheiro, não é pensada, não é nada. E cara, isso aqui não é para falar mal.
Marinho, Adriano, Flávio, isso aqui a gente não está falando mal, a gente está trazendo à tona porque a gente tem soluções, a gente tem jeitos de ser feito, jeito de ser feito corretamente. E a gente está levantando a mão também para que outros venham, desculpa, e sigam a mesma linha. Exato. Outras marcas, empresas, profissionais, exato. Entendeu? A gente está... Pensem além, né? Além do... Não, mercadaço, Adriano, é um negócio que, tipo assim, não tem espaço para todo mundo. Ô, André, que a gente focar nisso. Vocês que têm um conhecimento químico bacana. Você gostou também, né? Gostei. Ah, você gostou, né? Eu me sinto muito bem quando eu vejo uma pessoa notória que tem um conhecimento. É muito bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo, de coração. Sim. Isso é muito bom ver dentro do Brasil pessoas assim. E tem boa intenção, viu? Muito legal. É auxiliar. Cara, muito legal. E uma piscina infectada traz muito problema para a saúde dessa pessoa? Muito. É um problema crônico que as pessoas nem sabem. Acabam vivendo que a outra, tô ficando doente por isso ou por aquilo, mal sabe que está contraindo ali na piscina. Porque uma piscina coletiva, se você tiver 10 tipos de pessoa, é como se você estivesse se enrolando, se abraçando com pessoas ao mesmo tempo, porque a água é um condutor. Ela conduz essa bactéria, esse problema. Então você imagina, se você não trata ela bem, ela está conduzindo mal. Uma troca de energia, vamos dizer assim. É muito importante a desinfecção, mas porém tem os parâmetros gerais que as pessoas até não consideram, a questão do ácido cianúrico, da alcalinidade, do fosfato, que é um outro produto que a gente está trazendo agora para o mercado brasileiro. O ácido cianúrico é uma coisa que a gente vai ter que começar a considerar. A nossa empresa ainda está engatinhando nessa parte. Mas você está bem mais avançado. Eu te digo o seguinte... Você quer, você está com vontade. Então, toda aquela questão nossa ali de fazer os testes mais aprofundados é para realmente levantar essa percepção tua e fazer com que você enxergue, cara, oportunidade de conseguir consertar, às vezes, uma coisa que está indo meio que certa, está indo bem, mas pode melhorar. Pode melhorar. E aí, eu digo assim, é uma cadeia, tá? É um elemento vivo. A água é muito importante. Como ela é uma condutora, então ela precisa ser bem tratada. O fosfato, o eliminador de fosfato, vai ser o primeiro do Brasil. A gente vai ter ele... Isso é surpresa, você já vai contar? Isso é surpresa, vou contar agora. Por quê? Aí, porque merece. Novidade, hein? Merece. Novidade, hein? Novidade no mercado de piscina. A gente está trazendo para auxiliar e dar opções para o profissional. A gente testou bastante piscinas, que você viu até piscinas fechadas, com bastante uso, temperatura alta, com fosfato elevado. Sim. O que acontece? O eliminador de fosfato vai potencializar o cloro, vai potencializar o tratamento de piscina. Então você vai ter como ter uma estabilidade por mais tempo, porque o cloro é volátil. Ele é instável. Muito. Ele busca, sai rapidamente da água. E com essa questão do eliminador de fosfato, a gente está trazendo mais uma novidade. Você fala, mais uma novidade. É porque a gente vê muitos profissionais buscando essas soluções. A gente está trazendo uma enzima 100% natural e biodegradável, que vai fazer com que coma a matéria orgânica da piscina e não leve para o filtro, não decante, não flocule. Ela vai levar para a atmosfera. Então isso vai fazer com que... Cliente mais seguro. Mais seguro, água mais sustentável. Com mais potencialização. Não vai estar embaçado. Para desinfectar mesmo. Desinfectar vai ter a potência dele. Fazer o que vai ter fazer. Célula de sal vai ter a potência dela. Que legal. Ela não vai ficar brigando. Eu tô saindo com cloro aqui, mas... Queimar matéria orgânica. Um monte de molécula querendo me quebrar aqui, não dá. Não, ela vai ficar com a água mais limpa, podendo potencializar a experiência do usuário. A turbidez da água, muitas vezes, também se dá em questão de necessidade de filtragem. Sim. E aí não tem o tempo necessário para filtrar toda essa água. A enzima ela vai estar agindo constantemente na água para poder eliminar essa matéria orgânica, como óleos e outros quesitos, para poder ter uma água mais limpa, mais visivelmente cristalina. Então, poxa, você está vendo 2 produtos que vão potencializar mais o mercado. Flávio, Marinho, você entende muito bem, você representa outras marcas. Não estamos aqui para concorrer. Estamos aqui para agregar valor. É importante isso, né? É dar opção para o profissional que busca ter outras opções. E, de novo, a OPI
é uma empresa que busca parcerias, como a gente está fazendo com a Sempre Nipa. Legal. Entendeu? Estamos firmes. Estamos firmes. Firme. Vamos pra cima. Porque para baixo tá fácil. E sempre pra cima. Sempre acima. E com consciência, É na planejamento. guerra. Nós vamos pra cima. Planejamento, Flávio. Eu gostei muito dessa coisa sua, que é excepcional. Planejamento, todas as métricas, isso para mim até agora tá borbulhando na cabeça aqui, entendeu? Então eu fico assim, grato por esse tempo com você aqui, com o Narinho, Adriano, sabe muito bem que a gente está buscando evoluir com o mercado, trazer evolução para o mercado. Em nenhum momento a gente só passou aqui a mensagem de reclamação do mercado, pelo contrário, eu acho que é uma abertura de olhos, abertura de mente. Puxar o mercado para cima. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode, manda. Bora? Bora. Vamos lá. Eu tenho um ponto. Ó, vamos voltar no Aka Cover? Claro. Vamos lá. Bora. Nós falamos de muita coisa boa e nós estamos falando que nosso cliente precisa de inovação e de facilidade. E o Plus é uma economia. Eu quero cuidar da segurança dele, tudo mais. O Aqua Cover não tem nada de contra pro nosso cliente. Zero. Não. Que legal, hein? Olha só. Ele é um produto inteligente. Que ele foi criado, e até interessante, que às vezes muitas pessoas questionam. Né? A primeira percepção, opa, mas... É bom esclarecer isso, né? Muito, muito. Essa questão de... Ele, como é um produto inteligente, ele foi criado e desenvolvido para isso. Então ele não tem nenhum tipo de... A questão de revestimento, ele não agride revestimento, ele não depende de condições ideais para poder atuar. Que legal. Tratamento químico não interfere em nenhum. Nada. Ele é pH neutro. Eu vou explicar aqui, olha só. Até importante frisar isso. Ele contém álcool isopropanol, ou álcool isopropílico. Legal. E é um tópico bem levantado no mercado, porque esse álcool isopropanol ele serve como agente dispersor. Certo. Ele vai ser aplicado na água. Ele não vai ficar na água. Ele 25 minutos ele vai embora. Com 25 minutos ele sumiu. Sumiu. E outra, Ficou só a molécula. só a molécula protetora, que é uma molécula patenteada, feita por essa empresa canadense, que tem como se fosse a Coca-Cola. Quem criou e desenvolveu essa ideia no mundo. Quem começou com a Gente ideia... séria. Na Bolsa de Valores, né, querido? Então, eles não estão brincando. Como é que você vai investir dinheiro numa empresa dessa se elas não têm resultado? Legal. Então, não foi uma criação minha. Eu vivi isso por 13 anos nos Estados Unidos e utilizei o produto, investiguei melhor. Não empolou. Não coçou. Não, de maneira alguma. Ninguém emborreceu. E apliquei já com nossos filhos na água, apliquei. E aí o que acontece? O mais interessante, os laudos que a gente tem no nosso Vocês têm site, laudos? tem laudos mostrando o teste feito em relação ao partes por milhão. Se alguém quiser ver o laudo, a gente pode oferecer. Na hora. E Bom. tá ali testado de uma forma que é o seguinte, aplicou o produto, eles fizeram o teste de 5 minutos após a aplicação, 10 minutos, 30 minutos, 2 horas, 3 horas. O máximo encontrado de álcool isopropanol durante esses testes foi de 0,8 ppm. E aí? A FDA, que é a Anvisa americana, ela libera até 34 ppm de álcool isopropanol em Então não bebidas sobrou alcoólicas. nada. No máximo não sobrou nada. Exatamente. E Então, outra coisa, você falou sobre o laudo. Nós temos 4 laudos. Nós temos o laudo ocular, o laudo toxicológico, o laudo de pele e, além disso, ainda tem um laudo que é um ambiente fechado que ele mede a evaporação do vapor. produto. O vapor, legal. como você está num ambiente igual um comercial, que é um produto que dá para automatizar, é o único no mundo que é automatizável. E é o único validado, testado e aprovado de certificações internacionais. E já está hoje Estados Unidos, Canadá, Europa, em vários países, Austrália, Chile e hoje está no Brasil. Show. Então é uma molécula, gente. Você acha que o Canadá e os Estados Unidos ia colocar porcaria lá? Não, você acha que o pessoal entra no pau se der problema? E aí? Rapaz, o negócio não é brincadeira não. A gente dizer isso? Não, não é brincadeira não, Então é Flávio. facilidade mesmo pro cliente. É facilidade, Flávio. Pode ter certeza de uma coisa. A gente trouxe um produto já validado. Não é uma experiência para o brasileiro Documentado, viver. com certificado, com laudo. Pronto. É isso. Fico feliz, porque aí o que a gente vai fazer? Facilitar a vida do cliente. É isso. Vamos entregar resultado. Esse é o nosso propósito. Está com a sinergia do futuro, com ideia tecnológica do futuro,
que venha praticizar o processo de utilização de lazer e de felicidade do nosso cliente. E sempre limpa. Essa é a alma. E sempre limpa. E sempre limpa. Bom demais. Eu agradeço muito seu tempo, Flávio, abrir essa oportunidade pra gente aí. E, claro, buscar sempre inovações do seu cliente, seu público. A gente está aqui de braço aberto para receber e poder compartilhar do nosso conhecimento também. Que é assim que a gente vai evoluir. Juntos. É uma troca, né? Sempre juntos. Sempre juntos. Entendeu? Isso. E Narinho, obrigado pela Obrigado. ponte com o Flávio. Eu acho que é muito importante agradecer o tempo de estar realmente aceitando esse desafio de inovar o mercado com produtos diferenciados, produtos inovadores, mas que são produtos validados, Narinho. Você sabe disso, produtos que vêm de um mercado mais exigente do mundo, o americano. Com certeza, né? E eu agradeço demais aí o Flávio, essa atenção que nos deu, já é meu parceiro há 20 anos, e essa receptividade que ele teve aí com vocês, fantástico. E assim, toda energia aí para nós trazer essas inovações aqui para o mercado de Goiás, aqui, Brasília, Tocantins, que a gente atua, né? Para trazer essas inovações aí e beneficiar o consumidor final. Esse é o objetivo. Vamos fazer o nosso melhor bem feito. Sim. É isso que a gente precisa, né? Juntos, essa troca é muito legal. Você compartilhar com pessoas que têm uma visão, que têm um propósito, que sabem onde quer chegar. Isso é tudo. E, assim, gratidão mesmo. A gente está muito feliz. Foi bom, a né, nossa Adriano, parceria. aqui, né? Foi Foi top boa essa demais. viagem, né? Gente, eu que agradeço. Espetacular. Tamo junto. Obrigado, André. Obrigado, Adriano. Obrigado, Narinho, Yasser. Valeu, Obrigado, Yasser. Bob. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando esse conteúdo, a experiência de vocês. Vocês saíram de longe para vir aqui conversar com a gente se sente honrado com esse propósito. Esse conteúdo é para vocês. Esse conteúdo é para a gente apresentar a verdade, a seriedade que a gente enxerga o nosso mercado. A gente está aqui para vocês, por vocês, até o fim. E com essa energia boa que a gente está fechando mais um episódio, com essa energia vibrante, com a garra que nós todos temos de vencer, e a gente quer transmitir essa mesma vitória para vocês, que a gente encerra esse episódio. Muito obrigado. Obrigado a você, Até a Flávio. próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu. Ah.